importante que a gente entenda que mente é razão e emoção. A ideia de psique, né? Psique para grego é alma, né? Então a gente fala assim, o psicólogo, poderíamos dizer que é um médico de almas, né? Então a psicologia está muito mais próxima da taumaturgia, da linha do conhecimento de cura de almas, do que a medicina. A medicina deveria migrar para a taumaturgia. Tanto é que há partes da medicina que já têm migrado para isso, como a medicina psicossomática, né, que está considerando os efeitos da psique sobre o corpo, né? Ou seja, todas as nossas patologias, se não quase todas, para não sejamos radicais, né, são causadas por nós mesmos, causadas pela nossa própria forma de pensar. Já essa medicina que nós conhecemos aí, convencional, está tratando a enfermidade com a química. A química não é linha de cura, a química é a primeira linha, a linha da matéria. E para curar o ser humano, não é pela matéria que cura o ser humano, é pela alma. Então, quando você vai fazer uma dança circular, um yoga, uma meditação, uma oração, seja lá o que for que você faça para elevar o seu estado mental, o seu estado vibracional, vai curar o seu corpo, muito mais do que você ficar tomando química. Química é só para emergência, gente. Entenda que a química é como fosse um extintor de incêndio. Se pegar fogo, você vai lá e usa, mas não é para usar todo dia, é só no dia que pegou fogo. Os outros dias todos é para você viver de uma forma mais sadia, mais livre, né? Mais leve. A gente tem esse exemplo aí de campanhas, né? Que é, sei lá, Setembro Azul, Outubro Rosa, cada hora eles inventam uma cor para dizer alguma coisa, né? E vai fazer campanha de prevenção do câncer e aí manda o pessoal fazer exame, que é uma grande bobagem, né? Não adianta você fazer exame se você não tiver um comportamento que evite aquela doença. Se você for ficar comendo, eu peguei água já, obrigado. Se você for ficar comendo porcaria, né? Ficar comendo alimentos que tornam o corpo ácido, que é o que vai propiciar ambiente para a célula cancerígena. E aí uma vez por ano você vai lá e faz exame, não adianta nada. É melhor você se informar quais são os alimentos que tornam o seu corpo mais forte, mais imune às patologias. E aí você se alimentar adequadamente, dormir adequadamente, né? Ter atividade física adequada, isso sim é prevenção. Agora, ir uma vez por ano lá fazer exame e chamar isso de prevenção é uma ofensa à inteligência, né? É só para interesses econômicos, né? Você quer vender as coisas, então inventa qualquer desculpa para vender. Muito bem, mas isso só existe em razão das crenças humanas, né? Das crendices. E as crenças humanas, elas tanto podem ser positivas, construtivas, quanto elas podem ser destrutivas. E nós temos que considerar o uso da palavra como um meio da gente processar pensamentos com exatidão. É muito importante você procurar desenvolver o uso adequado das palavras. Vou dar um exemplo, né, de armadilhas das palavras. Está aqui projetado para vocês algum exemplo, né? Um exemplo muito interessante, assim. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso ou aquilo. Isso é muito comum a gente ouvir as pessoas falar assim: se eu tivesse grana, eu faria isso ou aquilo. Você pode perguntar para qualquer pessoa: você precisa de mais dinheiro? Qual vai ser a resposta? Sim, a pessoa vai falar que sim, né? Agora eu vou perguntar: para que você precisa de mais dinheiro? Né? Para viver. Mas você está vivo, você precisa de mais dinheiro para quê? Se não existir um para quê, você não tiver um objetivo para aquilo, não faz sentido. Aí esse mais dinheiro fica simplesmente no sentido de vazio, né? Se você acha que você precisa mais, você está emitindo um pensamento que você não tem o suficiente. Isso é uma armadilha que vai levar você a cada dia ter menos dinheiro. Ao passo que, se você agradecer o que você já tem, que já o mantém vivo, e aí passar a traçar objetivos do que você queira, vai surgir oportunidades de você ter maior condição econômica. Agora, nessa frase,
se eu tivesse dinheiro eu faria isso, mas tem 3 armadilhas para ferrar com a tua vida. A primeira armadilha é o se, porque o se ele indica a condição, ele já põe em dúvida se você é ou não capaz daquilo, percebe? Você já começa a pôr uma dúvida em cima de você mesmo, né? Quando fala tivesse, é particípio passado, é um tempo verbal indefinido, né? Onde que é isso, né? Hoje é aqui e agora, pode ser futuro, mas tivesse, sabe? Tivesse não vai ter nunca, né? Então, outra sabotagem que vai acontecer. E aí tem o mas. O mas é o famoso puxa-tapete, né? Tem no meio corporativo, né? Quando o cara vai ferrar com o outro, fala assim, o cara é muito bom, um ótimo profissional, mas aí lá vem a ferroada, né? Mas lá vem a ferroada. É como a gente vê hoje, atualmente, aí esses debates aí pela imprensa, né? Que mencionam lá pessoal da Lava Jato, que investigou, que prendeu um monte de gente, mas esses caras são perigosos por causa disso, daquilo outro, né? O mais é o puxa-tapete, né? Então, até hoje uma pessoa postou alguma coisa nesse sentido, aí eu lembrei o seguinte, o Batman também é um fora da lei, tá? Se você vê da história em quadrinho, desenho animado, o Batman também é um fora da lei. Então, muitas vezes, para você combater alguma coisa, você acaba se igualando com aquilo. E eu não estou dizendo que esses caras são santos, não. Eu estou dizendo que eles estão fazendo algum serviço por aí. E aí o que me chama a atenção é a confusão das pessoas em interpretar o que está acontecendo. Ninguém está esperando aqui santidade, mas nós estamos numa situação em que precisa ter movimento, nós precisamos melhorar. O ser humano precisa melhorar. Então, todo movimento vai nos levar à melhoria. Fala, mas e se eu estiver fazendo um movimento errado? Não se preocupe que você vai descobrir que o movimento é errado. Não fica preocupado. Mas se eu estiver indo para o lado errado? Não tem problema, você vai descobrir. A qualquer momento você descobre e aí você pode corrigir o curso. Falar, opa, vou para o outro lado. Mas ficar parado, aí sim. Aí a coisa é crítica. Aí a coisa arruina a sua própria vida. Ficar nessa coisa da repetição, né? Eu sei como é que é, sempre foi assim. Muito bem, vamos falar então essa frase só de uma forma de poder, né? Como ficaria então essa frase no sentido de poder? Quando eu tiver o dinheiro, você põe o valor exato, né? Eu farei isso, e precisa definir o quê? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Um lote aqui de periferia em São Lourenço. Hoje, por volta de uns 50 mil, você consegue. Então, seria como construir essa frase? Quando eu tiver 50 mil, eu vou adquirir esse terreno em São Lourenço. Percebe que a mesma frase, ela não está dizendo que você já tem, não, ela é verdadeira, mas ela também não marca a data, mas ela estipula que você vai fazer aquilo. Quando, não é se, você já tem certeza, eu vou fazer. Quando eu tiver o valor, que é o valor de 50 lá, então, usando isso como símbolo, né? Eu vou fazer isso, vou comprar o quê? Esse terreno. Se chegar na hora lá que você tiver os 50 mil e não quiser mais comprar o terreno, não compra outra coisa, entendeu? O importante é que você vai estar dessa maneira aqui, processando na sua mente meios de que isso aconteça na sua vida. Muito bem. O alimento do cérebro é a clareza. Aí você fala, bom, mas e agora? E a água, né? A água é alimento da parte física, né? Importantíssimo que a gente tome bastante água.